Olá, crianças, tudo bem? No nosso vídeo de hoje, nós vamos estar dando continuidade ao nosso capítulo 3 do nosso livro de História lá, que é o Formando Municípios, tá? Então, a gente vai estar continuando a formação dos municípios. Nós vamos estar continuando o nosso capítulo 3, tá? Hoje, nós vamos estar aqui iniciando na página 116, tá? Vamos estar dando continuidade aqui na página 116, certo? Então, vamos ler lá. Ó, o nome aqui do nosso tópico aqui no alto é Do Litoral para o Interior. Aqui, ó. As primeiras vilas e cidades brasileiras localizaram-se perto do litoral. Influenciavam a economia e o desenvolvimento dos povoados próximos. Em razão dessa influência, diversas práticas portuguesas foram incorporadas aos costumes dos povoados tradicionais, assim como as práticas indígenas influenciaram a vida nas vilas das cidades. As imagens da página anterior, que nós vimos lá no outro vídeo, que foi aqui da página 125, vocês lembram? São essas duas imagens que estão lá. São as primeiras cidades do Brasil. São Salvador, atual município de Salvador, na Bahia, fundada em 1549. Então, ele foi o primeiro, né? Primeira cidade. O objetivo de sua formação foi instalar a sede do governo português no Brasil. Assim, foram construídas instalações para garantir a segurança e a proteção da região. Por exemplo, os fortes. Aqui em Belém nós temos um forte que é para essa proteção da cidade, que foi construído logo lá no início da formação da cidade de Belém. Então aquele forte foi construído para ter essa proteção. E lá também tinha o forte para proteger a região de Salvador. E casas para abrigar os órgãos da administração, a cadeia, o hospital e outras edificações públicas, além de moradias e outros espaços privados. Então, já tinha tudo isso lá em São Salvador. Por volta de 1600, como é possível observar no mapa, as vilas eram as poucas cidades estavam situadas no litoral, aqui, né? Então, a gente pode observar aqui, ó, que as primeiras vilas e cidades ficavam localizadas aqui no litoral, ó, bem próximo ao mar, bem próximo ao mar. Então, aqui eram todos aqui no litoral, ainda não eram explorado a parte central do Brasil. Aqui, todas as vilas e cidades ficavam localizadas aqui apenas no litoral. Ó, nos séculos seguintes, o povoamento foi expandindo-se para o interior por diferentes razões, entre elas a criação de gado, a descoberta de ouro, até chegar à configuração que o Brasil tem hoje. Então, logo lá no início, né, eles começaram a explorar o Brasil apenas aqui pelo litoral, que era por essa região aqui bem próxima ao mar, que era onde eles chegavam, então eles achavam que só tinha isso aqui, né? E aí, com o passar do tempo, eles foram indo para o interior do Brasil, foram expandindo. E aí foram descobrindo que para cá tinham mais terras, mais riquezas que deveriam ser exploradas. E assim o Brasil foi ganhando a formação que tem hoje, né? Nós temos todos os nossos municípios e estados configurados no nosso país, tá? Não só essa região aqui como era antigamente. Agora que nós vamos para a nossa página 117, tá bem? As primeiras câmaras municipais. As primeiras câmaras municipais brasileiras exerceram um papel muito importante. Elas eram formadas por 3 ou 4 vereadores, escolhidos entre homens ricos da comunidade. Esses vereadores não exerciam atividades manuais e eram denominados de homens bons. A eles eram destinados trabalhos intelectuais, relativa à inteligência, tá? Em oposição ao trabalho manual desenvolvido pela grande maioria da população. Eles ficaram reservados aos trabalhos intelectuais, não praticavam trabalhos manuais, que eram trabalhos
pra lavoura, trabalhar na rua, essas coisas. Eles só ficavam no local lá na Câmara, trabalhando intelectualmente. Os vereadores eram responsáveis por decidir quais obras públicas seriam realizadas, o que seria construído ali na região, como a construção de pontes, ruas, prédios públicos, criar as regras de funcionamento do comércio no município, então eles que criavam essas regras, né? E administrar os gastos do dinheiro público e cuidar da preservação do patrimônio público e a limpeza da região. Então, tudo isso eles eram os responsáveis, tá? Os vereadores. Aqui nós temos a imagem, tá? Da Câmara Municipal de Iguapé, em São Paulo. Aqui, ó. Essa é a faixa de entrada aqui, tá? Da Câmara Municipal. Agora vamos aqui para nossa página 118. Vamos lá. Os grupos sociais em formação. Com a expansão das vilas e cidades, muitas atividades econômicas passaram a ser desenvolvidas no Brasil, sobretudo o cultivo de cana-de-açúcar, a mineração e o comércio. Em muitas regiões se destacaram em razão do predomínio de uma dessas atividades. A prática da atividade econômica de determinado local requeria formas de trabalho específicas, exercidas por pessoas diferentes. Isso contribuiu para os municípios formassem populações distintas entre si. No município de Salvador, por exemplo, a maioria dos trabalhos era feita por pessoas escravizadas na África, trazidas à força para o Brasil. Então, eles traziam, né, os escravos da África e, por conta disso, lá em Salvador, tinha a maioria desses trabalhadores. Com o tempo, essa população aumentou e passou a influenciar muito as práticas culturais da região, porque eles trouxeram, né, a sua cultura quando vieram lá da África, e aí vieram agregar ainda mais a nossa cultura e construir a cultura brasileira, né? Mas as atividades mudaram ao longo do tempo, assim como a população. Uma forma de percebermos as mudanças é comparar a imagem do mesmo local no passado e no presente. Então, aqui, olha, nós temos essa imagem que é lá no passado, tá? Deixa eu ver se tem um ano aqui. No ano de 1821. É o Asilo de Nossa Senhora da Piedade. Asilo de Nossa Senhora da Piedade. 1821, e aqui o mesmo local, já mais atualmente, que foi nos dias de hoje. Então, são dois locais, que é duas imagens do mesmo local. Só que aqui antigamente e aqui atualmente como está hoje, né? A gente pode ver que houve mudanças, e houve mudanças até na população, no público dali. Agora, aqui na página 119, página 120 e 121, vocês vão realizar as atividades, tá bem? Que é a respeito disso tudo que nós lemos, sobre a formação dos municípios, as câmaras municipais, vereadores, o que cada um faz. Venha agora nossas atividades, tá bom? Quem foi a primeira cidade do Brasil, onde se localizava, então tudo isso que nós falamos. E aí vocês vão colocar em prática agora, tá bom? Realizando as atividades até a página 121, tá bom? Então hoje, nosso vídeo, nós vamos até a página 121, certo? Então nós estudamos nosso livro de história, e aí vocês vão estar respondendo as atividades de hoje, tá bem? Então, crianças, nosso vídeo foi esse. Um grande beijo e até logo!